Eu sei fazer sua mãe andar novamente, diz menina mendiga ao milionário na rua. Ele estava acostumado a passar por aquela rua sem olhar para os lados. Janela escura, motorista acelerado, celular sempre vibrando. Naquela manhã, no entanto, algo o fez pedir que o carro parasse. Talvez fosse o silêncio repentino que tomou o interior do carro, ou o modo como o vento empurrou as folhas para o meio da calçada, menos exatamente onde ela estava sentada. Suja, magra e com os olhos mais certos que ele já vira, a menina olhou direto para ele, como se soubesse quem ele era, o que sentia e o que escondia. Eu sei fazer sua mãe andar de novo, ela disse com a voz firme, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O bilionário riu por dentro. Já tinha ouvido de tudo: curandeiros, médicos milagrosos, gurus e até chantagistas. Mas nunca uma criança de rua com uma promessa tão absurda. Mesmo assim, algo naquela frase ficou ecoando na mente dele como um sussurro, não por causa da promessa, mas pela certeza com que ela foi dita. A menina se levantou devagar, e ele notou que, embora vestisse trapos, ela andava com uma postura quase altiva, como se o mundo ao redor estivesse invertido, ela no controle, e ele tentando entender o que acontecia. Por impulso, desceu do carro. O motorista gritou seu nome, mas ele ignorou. Pela primeira vez em meses, sentiu curiosidade real e medo. Muito medo de que aquilo fosse verdade. Ela caminhou até ele sem hesitar. Tinha, no máximo, 11 anos, mas os olhos pareciam ter visto guerras. Sem pedir permissão, estendeu a mão para tocar a dele. E naquele toque El sentiu algo, como se o ar ao redor estivesse mais quente, como se estivesse voltando para algum lugar esquecido dentro dele. Você precisa me levar até ela, a menina disse, antes que seja tarde. Ninguém sabia, mas ele visitava a mãe em segredo há meses. Um acidente vascular cerebral a deixara sem movimentos do pescoço para baixo, e os médicos foram taxativos. Ela nunca voltaria a andar. O bilionário, que construíra impérios com decisões rápidas e frias, se via impotente diante da mulher que o criou. E agora aquela menina, com cheiro de rua e voz de mistério, falava como se soubesse de tudo, como se tivesse vindo de algum lugar que ele não conseguia nomear. No caminho até a casa da mãe, ele começou a interrogar a menina. Quem era ela? Como sabia da mãe dele? O que exatamente ela queria? Mas a menina só respondia com perguntas. Você sonha com água? Não sonha? Ela disse. Ele parou. Nunca contara isso a ninguém. E acorda sempre às 3h27. Continuou. Ele sentiu o estômago revirar. Sim, todos os dias. Ela o encarou. Isso acontece porque sua mãe te chama. A menina virou-se e apontou para a placa da rua. Essa é a Rua das Acácias em número 45, apartamento 301. Certo. Ele engoliu em seco. Era exatamente onde morava a mãe. Como você sabe disso? Eu observo, ela disse, sem medo, e também vejo o amor que você esconde no olhar. O bilionário tomou fôlego e acelerou o passo. A menina manteve o ritmo, sem titubear. Cada rua, cada curva, parecia guiá-lo-se de volta ao passado, ele lembrando do cheiro de café coado pela mãe. Ela recitando a mesma musiquinha de ninar. Entrarem no prédio, ele percebeu os olhares curiosos dos vizinhos. Normalmente, evitava a exposição, mas naquele instante, tudo o que importava era chegar até a porta marcada pela promessa da menina. Ele parou em frente ao número 301 e hesitou antes de girar a chave que a filha lhe dera anos atrás. A porta rangeu e revelou o quarto claro. Cama impecável, cadeira de rodas ao lado. A mãe, encolhida entre lençóis brancos, ergueu os olhos, com esperança e medo. Filho, ela sussurrou. A menina mendiga avançou e pousou a mão frágil sobre o joelho inerte dela. Ele sentiu
o coração disparar. Eu vou tentar, repetiu a menina, como um mantra, sem avisar. Ela abriu a bolsa de pano e tirou uma pequena flanela, um punhado de sementes secas e 2 pedras lisas, que, segundo contou, eram do rio onde ela vivera. Meus avós me ensinaram. O corpo às vezes esquece de si, mas o coração lembra do que é viver. Com delicadeza, passou a flanela na perna da mãe, seguindo um padrão circular. Depois, colocou uma semente em cada palma da mão. Dela, Paresha Ritual. Mas havia método, observação pura e cuidado ancestral. Um formigamento atravessou o corpo dela menos leve, mas real. A respiração dela acelerou. Ele se ajoelhou e segurou a mão trêmula da mãe aos olhos da menina. Pee and toe. Pela primeira vez em anos, ela tentou trocar o peso do corpo para frente. O silêncio dominou o quarto, roto apenas pelo som do coração dela, batendo com nova esperança. Ele não ousou falar. A menina aguardava, olhos fixos e paciente. Só acredite, ela murmurou. O amor dela por você é mais forte que qualquer dor. Ele lembrou das urçosas noites em claro ao lado da cama, de cada lágrima escondida. A devagar, quase em câmera lenta, a mãe ergueu o calcanhar da cama. Então, o joelho. Um fio de movimento que logo se tornou um leve tremor. Lágrimas escorreram pelo rosto do bilionário, não de felicidade, mas de alívio e gratidão. Ele a ajudou a vestir um hobby. A menina sorriu, segurou o ombro dele. Continue. E ela deu um passo pequeno, mas verdadeiro, no tapete que estendiam juntos há 5 anos. O quarto explodiu em emoção. Neto, filha, vizinhos, testemunhando o milagre do amor em forma de passo. Ao ver aquele primeiro passo, a vizinhança inteira se emocionou. Dedos ávidos tiraram fotos, mensagens explodiram nos grupos do prédio. E logo todos souberam que algo extraordinário acontecera no apartamento 301. Bilionário organizou uma pequena celebração no hall de entrada. Café, bolo caseiro e um quadro pendurado com a foto de sua mãe de pé ao lado da menina. Era a prova viva de que, às vezes, a esperança vem de onde menos se espera. Jornalistas chegaram com microfones, mas ele recusou entrevistas. O que importava não era a fama do feito, mas mostrar ao mundo que a fé e o carinho podem reativar. Braços que se negaram a abraçar a vida. A menina, então, começou a ensinar exercícios simples aos vizinhos. Girinhos de tornozelo, respirações profundas e apertos de mão calorosos. Cada gesto carregava a lembrança dos movimentos que devolvera àquela mulher. Naquela noite, sentados juntos no sofá, mãe e filho assistiram às imagens gravadas do dia. Ele segurou a mão dela e a menina, já aninhada no colo, cochichou. Lembre-se, quando o amor guia, não existe perca irreversível. Ele nunca imaginara que aquele primeiro passo seria apenas o começo de uma jornada. Na manhã seguinte, a menina Mêndega, cujo nome descobriu ser Lúcia, chegou com uma pequena tábua de madeira e uma corda grossa improvisada. Hoje vamos ensinar o corpo dela a confiar na força das pernas de novo, explicou. Sem cerimônias, Lúcia deitou a mãe dele num colchonete no chão, orientou sobre respirações profundas e, com mão firme, guiou os pés dela em leve balanço. Ele observava cada gesto com precisão de executivo, avaliando um projeto multimilionário. Só que ali, o ativo era um corpo reacendendo sua própria vida. Em poucos minutos, a mãe apresentou uma variação nova. Inclinou o quadril e tentou apoiar um pé no chão. Ele então lembrou-se das incontáveis vezes em que a vira sentada, os olhos fixos no teto, sem sequer tentar. Agora os olhos dela brilhavam de determinação. O prédio inteiro acompanhava pelos corredores. Vizinhos curiosos espiavam pelas janelas. O zelador parava para assistir. A faxineira largava a vassoura
e se juntava ao grupo. Foi ali que entendeu o poder de um gesto menos aquela menina de rua gerava. Solidariedade instantânea, quando a mãe finalmente ficou de pé. Segurando a tábua e a corda para manter o equilíbrio, ele sentiu as lágrimas quererem brotar. A menina sorriu. Viu? Eu avisei. E ele, agora de joelhos, diante dela, murmurou um agradecimento que jamais sairia da memória. De volta ao carro na hora do almoço, ele ofereceu a Lúcia um lanche caro de padaria de luxo. Mas ela sacudiu a cabeça e pediu apenas um copo d'água e um pedaço de pão velho. Vestígios de casa que traziam conforto, disse. Ele percebeu. Sua riqueza pertencia a patamares que não compravam dignidade no fim de semana. Organizou um mutirão no salão de festas do condomínio. Trouxe fisioterapeutas, engenheiros para adaptar corrimões e voluntários para ajudar O evento viralizou. Postagens e stories mostravam a senhora, de pé, caminhando entre aplausos. Os vídeos chegaram ao hospital que a atendia. Os médicos, céticos, resolveram avaliar o caso. Exames comprovaram que, surpreendentemente, surgira atividade neuronal nas pernas dela. Era realmente um fenômeno raro de neuroplasticidade. Logo eles citaram artigos científicos e a gravidade se transformou em curiosidade acadêmica. Entrevistado na TV local, ele acreditou tudo a Lúcia e ao amor de sua mãe, refinando sua fala para que cada palavra fosse homenagem. Lúcia, sentada ao lado, não se deixou intimidar pelas câmeras. Quando questionada, respondeu: é simples. Corpo feliz é corpo que tem motivo para andar. No domingo à tarde, mãe e filha mendiga sentarão-se juntas no jardim Compertil Rondo. Pela primeira vez, ela reconheceu que aquele bilionário era seu filho menos. Mas Lúcia, com simplicidade, disse que preferia ser tratada como amiga. E ele entendeu. A verdadeira riqueza estava na igualdade do olhar. As semanas passaram e a mãe evoluiu de apoio total para a autonomia parcial. Subia degraus, caminhava na grama, guiada apenas pela mão invisível de quem acreditou. O prédio organizou uma pequena festa de primeiros passos, com faixa e bolo, como se fosse maratona olímpica, numa manhã chuvosa. Decidiram provar a ela algo ainda maior: atravessar a rua sozinha, da calçada do prédio até o ponto de ônibus. El prendeu o celular na lapela, pronto para registrar o feito. Lúcia ficou à frente, abrindo caminho, enquanto a mãe, com rosto sério, pé ante pé, alcançava o outro lado. Quando pisou no meio-fio oposto, um silêncio reverente tomou conta. Uma buzina soou em comemoração. O próprio motorista, que a trouxera dias antes, parou o carro e tocou a buzina curta, celebrando. Ela sorriu. Pequena vitória num mundo que antes a dizia incapaz. Nas semanas seguintes, ele a inscreveu em aulas de dança adaptada. Ela, aos poucos, reaprendeu passos de forró e samba. Pela primeira vez, sentiram o ritmo pulsar no corpo dela, não mais preso à cadeira, mais livre para acompanhar a batida do coração. Um roteirista de documentários os procurou para gravar um curta sobre Lúcia e sua mãe. Ele recusou no início, temendo exposição, mas Lúcia o convenceu. Histórias assim têm que ser contadas. E assim, a saga do milagre doméstico ganhou o mundo, com o documentário lançado em festivais. Centenas de pessoas enviaram mensagens, jovens cuidadores de idosos, fisioterapeutas, familiares de pessoas com acidente vascular, cerebral. Dias depois, recebeu uma carta do exterior. Um professor de neurologia oferecia parceria para estudar o caso. O bilionário percebeu que nunca mais seria o mesmo. Aprendeu que a filantropia não era cheque em branco, mas parceria com quem ousa curar com pouco. E Lúcia, aquela menina de rua, ganhou bolsa de estudos para a fisioterapia, menos o primeiro passo de uma nova vida. No aniversário de 1 ano
do primeiro milagre. A mãe subiu ao palco de uma conferência de paralisia na Europa. Falou em francês. A fé de uma criança despertou meu corpo e meu propósito. A plateia aplaudiu de pé, emocionada, de volta ao Brasil. Ele e Lúcia inauguraram uma organização não governamental chamada Passos de Esperança, com voluntários que seguem seu método: nutrição do corpo e da alma. Mais de 1000 atendimentos já foram feitos em favelas e asilos. E numa tarde ensolarada, ele levou Lúcia e a mãe àquele mesmo ponto da calçada onde tudo começou. Parou o carro, abriu a porta e juntos deram novos passos, agora não mais cercados por medo, mas sob a luz intensa da esperança realizada. Hoje, anos depois daquele primeiro passo mágico, o condomínio, onde tudo começou, organiza uma caminhada anual chamada Marcha da Esperança. A senhora, agora com a postura reta, lidera o pelotão, com Lúcia ao lado, arrebatando aplausos de moradores e visitantes, que se emocionam ao ver o milagre em movimento. O bilionário, que antes se define por balanços e resultados trimestrais, passou a medir sua vida pelo número de sorrisos que ajuda a reacender. Ele senta-se na plateia a cada caminhada, segura a mão da mãe e observa Lúcia entrevistar novos beneficiados, menos a menina, que devolveu passos a tantos e, de quebra, salvou sua própria família em cada formatura de fisioterapia das bolsas concedidas pela ONG governamental Passos de Esperança. Lá está ele, entregando diplomas a jovens que, como Lúcia, querem transformar o mundo com gestos simples. Porque aprendeu que não existe presente maior que a oportunidade de reescrever destinos num jantar de comemoração. Enquanto a mãe ergue a taça para brindar a vida que prefere caminhar, ele encara a menina e sussurra: "Você mudou. Tudo para nós." Lúcia sorri com a pureza de quem sabe. O verdadeiro milagre mora na coragem de acreditar. E assim, insere-se este relato o toque de uma menininha de rua, a fé de uma mãe que voltou a andar, a transformação de um homem que aprendeu a caminhar no coração dos outros. Um ciclo de amor que prova em cada passo que não há limites para quem ousa esperar. À medida que o sol da tarde projetava sombras longas no pátio da organização não governamental, voluntários de todas as idades circulavam, oferecendo chá, distribuindo material de fisioterapia caseiro e contando histórias de vida revertida. A mãe, sentada em sua cadeira, agora usada apenas em lugares muito longos, observava e sorria, cada vez mais consciente de sua própria força redescoberta. A fila para experimentarem os exercícios de coração se estende além dos corredores, com idosos e jovens esperando para sentir a mesma centelha que devolvera os passos de Dona Helena. Ele, o bilionário, passeava entre eles, anotando ideias de melhorias, adaptar espaços, treinar mais Lúcias, envolver escolas técnicas. Num canto discreto, Lúcia aplicava suas técnicas em uma senhora com artrite grave. Com delicadeza, guiava o braço dela em círculos, sussurrando palavras de encorajamento. Quando a senhora, com um sorriso cheio de esperança, conseguiu estender o cotovelo pela primeira vez em meses, o choro contido de Lúcia mostrou a profundidade do vínculo que se criava. Ele se aproximou e a viu estender o braço para agradecer. "Seu avô deve estar orgulhoso", disse o bilionário, emocionário. Lúcia ergueu os olhos marejados e completou: "Ele dizia que todo gesto de bondade plantava uma semente de cura." Aquela frase ecoou no salão, lembrando a todos o poder de um legado humano. Quando o dia terminou, os três caminharam pelos jardins da ONG, conversando sobre o futuro, planos de expansão, parcerias com hospitais públicos e até oficinas de empoderamento emocional. A mãe, agora confiante, segurou os ombros de Lúcia.
Você me salvou. E a menina respondeu: Nós nos salvamos. A notícia da organização não governamental começou a chegar a outras cidades. Convites para apresentar palestras pipocavam no e-mail do bilionário. Prefeitos, universidades, congressos internacionais queriam conhecer o método Lúcia. Ele, que detestava a agenda lotada, percebeu que estava diante de sua missão mais significativa. Em sua primeira viagem fora do país, convidou a mãe e Lúcia para um simpósio em Portugal. Durante o voo, a mãe olhava pela janela, rosto iluminado pela luz noturna, e dizia: Nunca imaginei que minhas rodas me levariam tão longe. Lúcia segurava a mão dela, mostrando que cada passo tinha sido construção de um caminho sem fronteiras. No evento, se surpreenderam com depoimentos de profissionais emocionados. Um neurocientista anunciou um estudo piloto comparar pacientes tratados pela equipe Lúcia com grupos de controle. A plateia aplaudiu em pé quando a mãe entrou no palco. Caminhou por conta própria e abraçou a filha. Ele assistiu tudo com lágrimas nos olhos. Cada descoberta científica, cada prova de eficácia, significava que aquela menina de rua ganharia ferramentas para ajudar ainda mais gente. Agora o que era milagre virava modelo de negócio social mas, acima do tudo, a prova de que amor e ciência podiam caminhar juntas. De volta ao Brasil, os planos se intensificaram. Construir um centro modelo com auditório para 500 pessoas, laboratório de pesquisa e um espaço interativo para comunidades locais. Em cada detalhe, quis refletir a simplicidade de Lúcia e a solenidade de sua mãe, criando um lugar onde o futuro e o passado convergiam em esperança. De volta à sede provisória da organização não governamental. No antigo galpão reformado, o bilionário viu Lúcia coordenar um mutirão na comunidade vizinha. Jovens, idosos, famílias inteiras participavam de rodas de conversa sobre saúde e autoconfiança. Ele conversou com Dona Marlene, ex-costureira, que revelava surpresa ao sentir o tornozelo firme após um mês de exercícios. É como se eu tivesse voltado a ser útil, disse, os olhos cheios de lágrimas. No meio daquela energia, Lúcia ergueu a voz para reunir todos em volta de um mural de fotos, mostrando o antes e o depois dos pacientes. Cada imagem contava uma história de recomeço, ecoando o impacto que nascera de um encontro na rua. Ele, observando ao fundo, percebeu que ali florescia algo maior do que a simples recuperação física. Nascia um movimento de autoestima comunitária, onde o cuidado mútuo se tornava força coletiva. Quando o sol se pôs, acenderam-se as luzes do galpão e foi preparado um sarau de memórias. Quem quisesse, contava como descobrira novo propósito. A mãe, apoiada em seu andador especial, recitou um poema de gratidão que compusera nos dias de reabilitação. Na manhã seguinte, um grupo de pesquisadores universitários chegou para instalar sensores de movimento e monitorar neurologicamente os avanços dos alunos e ex-alunos da organização não governamental. Ele acompanhou tudo, anotando perguntas, sugerindo protocolos de wellness emocional. Lúcia guiava uma senhora num teste de equilíbrio, enquanto um cientista anotava dados no tablet. A senhora, com um sorriso tímido, conseguiu ficar em pé, sem apoio pela primeira vez, e levou um abraço coletivo dos presentes. O chefe da equipe, especialista em neuroplasticidade, aproximou-se e disse: 6 meses atrás, eu não acreditaria em resultados tão rápidos. Seu método combina estímulos físicos e afetivos de forma única. Essa validação deu à Organin o selo de credibilidade que abria portas ao financiamento público. Ele sentiu o orgulho subir pela garganta. A menina, agora transformada em educadora, passava de paciente a mestre, provando que saber curar
também é aprender a ensinar. Naquele fim de tarde, o bilionário e a mãe visitaram o laboratório improvisado, colidiram as mãos em celebração. Silenciosa, menos ciência e coração de mãos dadas. Nem tudo foi linear. Quando a grana das doações começou a diminuir, surgiram comentários de que o modelo não seria sustentável. Ele, que conhecia a volatilidade do mercado, teve dúvidas. Pela primeira vez, seria hora de pivotar o projeto. Lúcia percebeu o olhar preocupado dele e o levou ao jardim comunitário, onde o balanço improvisado agora era ponto de encontro de crianças que antes só conheciam celular. Veja como aqui cada palavra minha vira confiança, disse ele. Então entendeu. Não bastava patrocinar, era preciso cultivar o sentimento de pertencimento. Decidiu reinvestir parte do próprio patrimônio, garantindo o sustento dos atendimentos por mais um ano, na reunião com o conselho da organização não governamental. Apresentou um plano de negócio social, incluindo oficinas de empreendedorismo para alunos que quisessem transformar a experiência em microempresas de bem-estar. O comitê aprovou por unanimidade. O que começara como milagre individual transforma-se em projeto de impacto duradouro, com planos de replicação nacional em pequenas cidades do interior. Surgiam polos de passos de esperança comandados por ex-bolsistas. Ele recebeu cartas de agradecimento, fotos de grupos fazendo alongamentos em praças e relatos de vidas resgatadas. Numa dessas cartas, uma ex-combatente de guerra urbana contou como conseguira buscar o primeiro emprego depois de aprender a caminhar com confiança. Ele leu, emocionado, sentiu o peso da responsabilidade crescer. Lúcia marchou ao lado do bilionário em evento de saúde pública, descansando sobra, corpo e alma no mesmo compasso. O sentimento era de missão cumprida, mas a menina, agora, quase mulher, olhava ao horizonte em busca de próximo passo. A mãe, sentada na plateia como convidada de honra, enxugava lágrimas e balançava a cabeça em aprovação. Cada celebração reforçava que seu reerguimento não fora acaso, mas conexão de gerações. À noite, na casa reformada para ser sede administrativa, ele contemplou o mural de recortes de jornal, entre manchetes de crise e notícias ruins. Ali reluziam histórias de superação, lembrando que ainda havia muito por fazer em workshop internacional. Ele apresentou o case brasileiro e dividiu o palco com autoridades da OMS. Lúcia, ao lado, ganhou aplausos quando revelou que o coração de quem ajuda também é reabilitado. Investidores sociais demonstraram interesse em franchising da ONG governamental, vendo ali uma solução replicável e de alto retorno humano. Era a filantropia guiada por negócios sociais. Novo paradigma que lhe ajudara a abrir espaço ao retornar ao Brasil. Recebeu Lúcia e a mãe no aeroporto com uma grande faixa: "Bem-vindas, agentes de esperança". Milhares de mensagens de apoio pipocavam nas redes sociais. Ele então anunciou a criação de um fundo de bolsas vitalícias para ex-bolsistas, para que nunca falte oportunidade a quem acredita no poder de um abraço. No jantar que celebrou a iniciativa, mãe, filha e bilionário brindaram. Cada taça ergueu-se em agradecimento ao passado que ensinou e ao futuro que floresce.